Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os números da pesquisa IPESP que foram divulgados hoje, no dia 3 de junho de 2022, e vai mostrar ali um cenário de uma certa estabilidade, porém com Ciro Gomes melhorando todos os seus índices, mesmo depois do terrorismo eleitoral feito aí por alguns famosos. Mas antes de falar desses números, eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 77 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que já estão aqui. Quem chegou e não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o joinha para cima, o like. Se não gostar, faz parte. Joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, a pesquisa IPESP ouviu 1.000 eleitores, como é de praxe dela ouvir, entre os dias 30 de maio e 1º de junho. Tem uma margem de erro de 3,2 para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes dos pré-candidatos, Lula lidera com 39 e ele deu uma oscilada para baixo, tinha 40. Bolsonaro tinha 30, também oscilou um ponto para baixo, foi para 29. Ciro Gomes, que tinha 4, oscilou 1 para cima, foi para 5. Simone Tebet e Janones, cada um marcaram 1 ponto, nenhum branco e nulo, 8, indecisos 16. Então, somando aqui, você tem 24 pontos em disputa, sem falar que mesmo naqueles que neste momento espontaneamente responderam um ou outro, é claro que eles podem mudar de candidato de acordo com o cenário e quando de fato a campanha começar, coisa que só vai acontecer na segunda quinzena de maio. Na pesquisa estimulada, que é quando então o Instituto apresenta a lista com os nomes, você tem Lula, 45, manteve, só lembrando que a IPESP está fazendo levantamentos semanais, então a última que foi feita foi na semana passada. Lula não mudou, tinha 45, continua com eles. Bolsonaro também não mudou, tinha 34, manteve. Ciro Gomes tinha 8, foi para 9. Simone Tebet tinha 3, manteve. Janones tinha 2, caiu para 1. Vera Lúcia também marcou 1. Pablo Marçal também 1. Leonardo Péricles e Bivar não pontuaram. Branco e nulo 5. Indecisos aqui nesse caso 2. O Dória tinha 2 semana passada, porque quando o Instituto começou a fazer a pesquisa, ele ainda era pré-candidato. E um ponto aqui parece que foi para Ciro, mas é difícil afirmar, porque, enfim, o movimento do eleitor, ele acontece, mesmo que aqui você perceba uma estagnação, pode ter tido uma migração de um ponto para cá e para lá, então não dá para confirmar que o Ciro ganhou um do Dória, apenas aqui uma possibilidade. Cenários de segundo turno também, poucas alterações. Lula derrotaria Bolsonaro 53-35, uma vantagem de 18 que se manteve. Lula derrotaria Ciro 54-26, o Ciro conseguiu tirar um ponto de vantagem que o Lula tinha. O Lula derrotaria Simone Tebet 56-20, a Tebet tirou 3 pontos em relação a Lula. Ciro Gomes derrotaria Bolsonaro 45-40, o Ciro aumentou 2 pontos na vantagem que ele tinha semana passada para Bolsonaro. Uma vantagem aqui que outras pesquisas mostram que é bem maior, mas cada uma delas aqui tem a sua metodologia. Bolsonaro derrotaria Simone Tebet, 41-37, porém a Simone tirou 2 pontos da vantagem que Bolsonaro tinha para ela na semana passada. Vamos agora para o potencial de votos, que aqui tem uma coisa importante. Lula manteve o potencial de antes, 56, sendo que 44 disseram que votariam nele com certeza se as eleições fossem hoje, e 12% poderiam votar. Ciro Gomes tinha 53 e foi para 55, praticamente empatou com Lula, sendo que desses 12 disseram que votariam com certeza em Ciro Gomes e 43% poderiam, ou seja, consideram a possibilidade de votar no Ciro, que está no seu maior patamar. Se você pega aqui o gráfico, mostra que o Ciro nunca teve 55 de potencial, alcançou isso agora. Bolsonaro tinha 41, manteve, 33 com certeza, mais 8 que poderia. Então Bolsonaro, ele tem um teto baixo, o que indica que ele terá dificuldade de derrotar, por exemplo, o Lula no eventual segundo turno, porque, considerando aqui, votaria com certeza e poderia votar, ele tem apenas 41 nesse instituto que faz essa pergunta aqui em todo o levantamento. Por que ele tem 41 só de potencial? Porque a rejeição dele é altíssima. Pessoas que falam que não votariam nele de jeito nenhum. Por isso que eu digo para o bolsonarista que ficar insistindo na candidatura do atual presidente, que é um direito que todos têm, faz parte da democracia, mas é o indicativo de que Bolsonaro
pode ajudar a eleger quem? Lula, porque Lula nesse momento lidera. Se for para o segundo turno, as pessoas vão tapar o nariz e falar, opa, peraí, vou com Lula. Isso é o que mostra as pesquisas nesse momento. Pode mudar? É claro que pode. Mas a rejeição de Bolsonaro é de quanto? 59% dos entrevistados. A de Lula é de 43%. Todos os dois estavam com o mesmo patamar semana passada. Ciro Gomes oscilou um pouco para baixo na rejeição, o que é bom para ele. Tinha 41, agora foi 40. E está no menor patamar de rejeição do Ciro nesse instituto. Ele chegou a ter 45 aí há pouco tempo. Simone Tebet, por ser menos conhecida, é normal que seja menos rejeitada e também tem um potencial menor. A rejeição dela é de 31 e o potencial de 32. Mas ela está melhorando aqui os seus índices. Vamos ver se ela vai conseguir manter essa melhora, porque se eventualmente ela crescer um pouco mais, não duvidemos, né, que ela será, claro, atacada nas redes sociais, vai ser questionada, como já aconteceu com vários outros que tentaram, enfim, se firmar como alternativa. Vamos lembrar, Mandetta não resistiu, Luciano Huck, Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite, Alessandro Vieira, Datena, Rodrigo Pacheco e outros nomes mais, que não são nem mais pré-candidatos. Então vamos ver se ela vai ser alvo, enfim, daqueles que não querem que uma alternativa se consolide. O caso de Ciro Gomes, por exemplo, já passou por todo tipo de fritura, vive passando e tem resistido. E falando um pouco dos pré-candidatos, Lula continua com a sua situação, pelo menos baseado nessa pesquisa, tranquila, tanto no primeiro assim como no segundo turno. Se as eleições fossem hoje, elas não são, certamente ele seria eleito. Mas tem muita coisa para acontecer daqui até outubro. E ele continua falando assim, muita bobagem. Mentiu essa semana sobre o Alckmin não ter apoiado o impeachment. Lula ficou até um pouco nervoso com o jornalista, falando não. Não fala isso do Alckmin, ou não fala isso do Alckmin. Claro que a internet não perdoou. E já jogou nas redes sociais aí falas do Alckmin defendendo o impeachment, indo nas ruas ali, nos protestos, nas manifestações. Isso levantou uma dúvida na internet. Será que o Lula mentiu de forma descarada sobre o Alckmin ou simplesmente se esqueceu? Ele também não tem assumido compromisso em torno das reformas que o país precisa. Lula fugiu de um debate que teria agora no dia 6, né, que seria mediado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Bolsonaro também fugiu e a organização do evento, lamentavelmente, desmarcou o debate, quando todos os outros pré-candidatos tinham confirmado, então, que fizesse com o Ciro, com o Janones, Simone Tebet e os outros, mas decidiram cancelar. Lula não faz autocrítica, não reconhece os erros do passado. Será que está disposto a repeti-los? Porque quem não reconhece os erros do passado, isso eu acho que vale para a vida, vale para a política, está disposto a repetir. E mesmo assim, continua, como eu mostrei, numa situação tranquila. Boa parte disso eu acho, por quê? Porque as pessoas olham e falam, não, realmente teve corrupção, né, teve desastre na economia, teve o Gedel, teve o Palocci, teve um monte de coisa, mas consideram Bolsonaro pior. E aí elas estão, nesse momento, fazendo um cálculo de quem é o menos pior, quem é o mal menor. Eu tenho insistido, não façam isso. Deixa para fazer essa avaliação no segundo turno, se o melhor e o mais preparado não estiver nele. Mas, por enquanto, o Lula tem se beneficiado dessa força que Bolsonaro ainda demonstra. Bolsonaro, como eu mostrei, está em segundo. Ele parou de crescer, já tem algumas semanas que ele está numa certa estabilidade. Será que vai conseguir resistir? Será que vai cair nas pesquisas? Porque a rejeição a ele, como eu mostrei para vocês, é muito alta e essa rejeição pode beneficiar quem? O Lula. E é claro que eu acredito que isso será explorado pelos adversários de Bolsonaro e Lula que tentam se firmar como alternativa. A gente pega alguns números, por exemplo, na economia, os entrevistados responderam que 61% dizem que a economia está no caminho errado. 33% acham que ela está no caminho certo. A aprovação de Bolsonaro é de 60% dele. Reprovam o governo e 35% aprovam. Então o cenário para o atual presidente não é nada bom. Na questão da inflação, por exemplo, que impacta muito na popularidade de um presidente, 71% dos entrevistados consideram que os preços aumentaram muito. 25% que os preços aumentaram. E tem uns 4% ali que certamente não estão conectados, não estão ligados no que está acontecendo. O preço das coisas é um negócio impressionante, como tem aumentado. E Bolsonaro, é claro, a culpa nunca é dele, é sempre dos outros, dos governadores, dos prefeitos, do STF, da guerra, da pandemia, das estrelas. Ele não assume responsabilidade, se não é para assumir, porque que ele quer continuar presidente. A gente tem que ter um presidente que assuma aquilo que pode ser feito, inclusive para combater a inflação que Bolsonaro não combate. Ciro Gomes melhorou um pouco todos os seus números. Na pesquisa espontânea, na estimulada, no segundo turno, rejeição caiu, potencial de votos que já era muito alto aumentou
Ainda mais, como eu tenho dito, não é fácil quebrar a polarização. Não vamos criar ilusão. Não, quando começar a gente quebra. Pode acontecer? É claro que pode. E quem tem melhores condições de fazer isso é Ciro Gomes, que está em terceiro nessa pesquisa e em todas as outras, bem na frente aí de quem está em quarto. Tem uma baixa rejeição, altíssimo potencial de votos, tem uma militância politizada e muito ativa nas redes sociais, tem um projeto, né, de país que ele defende há muitos e muitos anos, ele inclusive colocou em livro aí em 2020, tem uma experiência bem sucedida, é ficha limpa, então tudo isso pode ser importante quando a campanha começar para que ele consiga passar para o eleitor, né, que nós precisamos de fato superar essa polarização, que ele consiga passar para o eleitor de que é possível chegar ao segundo turno e vencer ou Lula ou Bolsonaro, porque eu acho que se ele chegar, ele vence, como eu acho também que a Simone Tebet, se ela conseguir chegar lá, ela também tem condições de derrotar um ou outro. Mas falando um pouco da Tebet, é uma pessoa de valor, né? Você pode discordar aqui e ali, eu discordo de alguns pontos, mas ela merece nosso respeito. Ela está em quarto, numa situação muito difícil, até porque o seu partido tem alas próximas ao Lula, tem alas mais próximas a Bolsonaro. Muita gente até tem um certo temor de que ela seja rifada pelo partido. Vamos ver se ela vai conseguir, enfim, criar um certo apoio interno para que ela seja de fato oficializada candidata nas convenções que acontecerão no final de julho até o começo de agosto. E outros nomes, acredito, numa situação ainda mais difícil, tanto na questão da intenção de voto, assim como outros fatores, enfim, que a gente não tem como trabalhar para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Eu acho, e tenho dito aqui em vários vídeos, e insisto, o Brasil precisa superar Bolsonaro sem voltar ao passado. A pergunta que se deve fazer, conversando com as pessoas, uma boa, não é para atacar, não é para ofender, é para provocar uma reflexão. Existiria Bolsonaro sem os erros e contradições do PT no poder? É claro que não, você tem outros fatores que ajudaram a eleger o atual presidente. Mas o sentimento naquelas eleições de 2018 era o quê? Antipetismo. Havia uma revolta do povo e o povo votou protestando contra o PT e elegeu o Bolsonaro, que foi quem, naquele momento, conseguiu captar esse sentimento em torno dele. E aí veio, claro, facada e outras questões mais. Mas o sentimento era esse. Anti-PT. Agora existe na sociedade um sentimento maior de anti-Bolsonaro e o PT surfa nele. Só que existe um sentimento também de antipetismo muito grande. E a gente precisa, eu acho, criar um sentimento, ante os dois, a favor de um projeto. E se algum candidato conseguir, né, passar para o eleitor confiança de que ele pode tirar os dois, né, e ajudar o país a se reconciliar. Quem imagina se Bolsonaro se reelege? É mais 4 anos com a sociedade dividida, com as famílias brigando. Se o Lula se elege novamente presidente da República, eu também acredito que nós não conseguiríamos ter a união necessária para a gente superar essas crises, porque faz parte. Você dá uma pacificada para tentar construir consensos em torno daquilo que de fato a gente precisa fazer. Então eu acho que a gente precisa sim superar Bolsonaro sem voltar ao passado. E aí o recado que eu deixo para quem concorda comigo é: não se apresse em definir voto no Lula só porque você odeia Bolsonaro. E nem se apresse em votar no Bolsonaro porque você odeia o Lula. Tenha paciência, avalie os candidatos. Você tem opções no primeiro turno. Falei aqui do Ciro, Simone Tebet, Janones, Vera Lúcia, Sofia, Pablo. Enfim, vamos ver, talvez um outro ainda desista no meio do caminho, mas por enquanto tem opção. Então não dá para ir para as urnas e falar: não, tem que votar num ou no outro. Não tem. Primeiro turno se vota no melhor, naquele que você gosta mais. E no segundo turno, se esse seu candidato não for, aí sim você faz o voto de protesto porque não gosta do outro, tapa o nariz, vai lá e aperta um número qualquer ou eventualmente anula quem se sentir mais confortável nessa situação. Mas primeiro turno, vamos ter calma, vamos ajudar as pessoas a entender a importância, de ajudar o Brasil a encontrar uma alternativa que não seja nem Lula nem Bolsonaro, mas sim em torno de um projeto que reconcilie e que desenvolva essa nação. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Até mais!